Bom, boa noite a todos, boa noite professora, boa noite colegas. Infelizmente eu não consegui comparecer hoje à Uniaselv, então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês sobre o Simples Nacional. Então eu vou me juntar ao meu grupo, eles vão colocar esse vídeo junto na apresentação. Bom, primeiramente pessoal, eu vou dar uma contextualização para vocês. Há 3 sistemas básicos de tributação no ordenamento jurídico brasileiro. Tem o Simples Nacional, que é o nosso, tem o lucro real e tem o lucro presumido, tá? O lucro real, ele é basicamente para as grandes empresas, tá? Tem uma frase que o caracteriza bem, que é o seguinte: todos podem, alguns devem. Então todo empreendedor, toda pessoa jurídica aí fora, que se quiser atuar utilizando o regime de lucro real, vai poder. Claro que é mais oneroso se comparado aos outros em muitas situações, mas é uma opção, tá? Só que outros devem, como por exemplo, quem tiver receita de mais de 78 milhões, tem alguns ramos específicos e tudo mais, que o outro grupo vai explicar ou já explicou bem. Tem o lucro presumido, que de acordo com a receita total eles presumem um lucro, eles vão utilizar alíquotas diferentes para cada ramo de economia, né? Tem ramos que eles imaginam que vai ter um lucro maior para a mesma receita, então eles aumentam a alíquota e tudo mais. Tem uma frase também que o caracteriza bem, que é o seguinte: alguns podem, outros não. Esses que não podem são justamente os que devem fazer a tributação com base no lucro real, tá? E também tem o Simples, que é o tema do nosso trabalho, tá? O Simples, pessoal, o direcionamento dele, o comando dele, veio desde a Constituição Federal, tá? No seu artigo 146, tá? A Constituição Federal diz o seguinte: cabe a lei complementar. Daí teve o inciso 3 e a linha D. Definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, esse tratamento diferenciado é para as microempresas e empresas de pequeno porte. Já vou dizer o que é cada uma. Inclusive regimes especiais, tal, no que trata tal artigo, os impostos de tal artigo e as contribuições de tal artigo. Então a Constituição, pessoal, deu o comando. Uma lei complementar vai surgir e vai dar um tratamento diferenciado para as microempresas e empresas de pequeno porte. Microempresas, pessoal, são aquelas empresas que têm receita anual de até 360 mil, tá? E a empresa de pequeno porte, ela é maior já do que a microempresa, ela vai de 360 mil até 3 milhões e 600 mil por ano. Então esse tratamento diferenciado são para essas empresas. Então receita máxima 3 milhões e 600 mil anual, tá? Hoje, né? O que vale hoje, tá? Então o comando veio da Constituição. Daí, claro, teve aquele Simples Federal antes, tá? E depois surgiu o Simples Nacional, englobando o imposto do município, do ISS no caso, e o ICMS, tá? Então, bom, pessoal, o Simples Nacional, a lei que rege ele é a Lei Complementar 123 de 2006, tá? Essa é a principal lei do Simples Nacional. Bom, pessoal, os tributos que são abrangidos pelo Simples são o seguinte: imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, PIS/COFINS, que são 2 contribuições que incidem no faturamento da empresa que vão para a Seguridade Social, tá? O IPI, o ICMS, o ISS e a contribuição patronal para a Seguridade Social, tá? Então esses são os tributos, né? No caso tem 5 impostos e o PIS e a COFINS, né? 2 contribuições. 3, né? E tem a patronal também. Bom, pessoal, então a Constituição, ela diz o seguinte também: essa lei complementar de que vai tratar disso, no seu parágrafo único, tem o inciso 1º. Ela vai ser o seguinte: ela é opcional para o contribuinte. Então o Simples Nacional, ele nunca é um dever, ele é sempre uma opção. Cabe ao contador analisar se vale a pena ou não se enquadrar no Simples. De repente vale no lucro real, no lucro presumido. Dificilmente, né? Porque o Simples Nacional, a alíquota é bem reduzida. Então normalmente vale a pena, tá?
se enquadrar no Simples. Tanto que muitas empresas, pessoal, onde eu estou trabalhando, eu lido diretamente com isso. Muitas empresas a gente vê que, por exemplo, uma empresa grande, ela se divide em 3, com sócios laranjas, né? Para não ter a mesma identidade societária, eles dividem em 3 para enquadrar as 3 no Simples. Então, para vocês verem como é vantajoso, né? Vale a pena até correr esse risco. Mas se for uma empresa normal, a gente chama de planejamento tributário, né? É uma coisa que é boa para a empresa, é competência do contador, ele deve conhecer isso para fazer um enquadramento melhor para sua empresa, tá? Então, inciso 1º da Constituição, do artigo 146, parágrafo único, ele é opcional, tá? Ele nunca é uma obrigação. 2. Poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por estado. Se vocês forem ver, pessoal, nos 26 estados e no Distrito Federal, no Brasil, são utilizados valores diferentes, tá? Então, aqueles 3.600.000, se for num estado muito pobre, como os estados do Nordeste, alguns ali, Sergipe, Alagoas, ou aqueles do Norte, Roraima, Acre, os limites são menores, tá? Do que isso. Então, se o limite for menor, uma empresa maior não vai poder ir para o Simples, que aqui poderia, ou em São Paulo, por exemplo, tem limite máximo. Então, eles já vão se enquadrar direto no lucro real ou no presumido, tá? Então, os estados têm enquadramento diferenciados, tá? Isso foi outorgado pela Constituição. Outra coisa, o recolhimento será unificado. Então, vai ter uma única guia de arrecadação, um documento só, muito mais fácil para a empresa do que um monte de papel, por exemplo, né? E o inciso 4º, a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhados. Então, os entes podem cooperar, a União, o Estado e o município, trabalharem juntos para gerir tudo isso, tá? Bom, então isso. Então, falamos já da Constituição, falamos dos tributos, falamos dos incisos da Constituição, né? E, bom, uma coisa também interessante de mencionar, pessoal, é que com o surgir dessa lei, da Lei Complementar 123 de 2006, houve muita controvérsia no âmbito judicial e também na doutrina, né, nos estudiosos, porque essa lei, ela não deixava todo mundo se enquadrar. Não era qualquer um que tivesse a receita a receita baixa ali, né, das microempresas, empresas de pequeno porte, que poderiam se enquadrar no Simples, tá? Por exemplo, os autônomos, advogados, contadores e muitas outras coisas, fisioterapeuta, tem um monte de coisa, não podiam ser pelo Simples. Então, devido a essa controvérsia toda, e ações judiciais, etc., o Congresso Nacional colocou a Lei Complementar 147 de 2014, que aumentou e muito o rol hoje de atividades. Então, hoje os profissionais autônomos, contadores, advogados, fisioterapeutas, etc., etc., hoje eles podem escolher o Simples, tá? Para sofrer a sua tributação, com uma alíquota bem reduzida, se comparado ao lucro real ou lucro presumido, tá? Bom, pessoal, e também falando do futuro, né? Interessante que dia 4 de outubro de 2016, o Congresso Nacional fez alterações importantes, tá? No que tange ao Simples Nacional, tá? Algumas alterações delas, eu vou falar algumas, tem várias, tem alíquotas diferenciadas, tem o cadastramento vai ser diferente, então vai ser um monte de coisa que o contador vai ter que aprender, vai ter que saber, que vai entrar em vigor em 2018, ou seja, mais um ano aí, 2017 inteiro, para os contadores e para as empresas se habituarem, tá? Por exemplo, o limite vai aumentar, vai para 4.800.000 por ano, então a IPP vai aumentar, até porque esse valor ele fica defasado com o tempo, né? Porque ele é criado lá 10 anos atrás e a inflação vai ocorrendo, né? E o valor não vai se atualizando, né? Então eles alteraram agora, aumentaram em 1/3. Foi para 4.800.000. Enquadraram novos ramos, como a cervejaria,
tinha ramos ainda que não poderiam, ainda tem na verdade, né? Mas eles estão enquadrando cada vez mais. Então é isso aí, são coisas diferentes, né? Alíquotas diferenciadas, o limite é diferente, o cadastro é diferente, muita coisa vai mudar, muita coisa mesmo, tá? Para 2018. E, bom, pessoal, agora uma opinião pessoal, né? Uma coisa que a gente vê no trabalho, seria interessante compartilhar com vocês, é que, por exemplo, eu trabalho na Secretaria da Fazenda, então toda a parte de tributos estaduais, eu lido com isso diariamente. E a gente vê muita gente assim, pessoal, os contadores das empresas, eles vêm até a gente e, por exemplo, sofreram uma autuação, omissão de escrituração fiscal digital, que a gente chama de EFD, ou não pagou o imposto, ou pagou o imposto errado. Eles vêm correndo lá para a secretaria para ajeitar, para deixar tudo certinho, principalmente agora no final do ano, porque o enquadramento é feito para o ano inteiro. Então, se eles forem desenquadrados agora, se não cumprirem as obrigações, eles caem fora do Simples, cai. Então eles têm que pagar tudo direitinho, tem que regularizar tudo, emitir a certidão, tal, para poder, dia 1º de janeiro de 2017, estar no Simples. Então, o Simples, pessoal, a gente vê que é muito interessante, muito importante para a empresa, para ela se manter no mercado, tá? Porque a alíquota é realmente bem reduzida. É o que pode fazer a diferença de uma empresa sobreviver e de uma empresa... de uma empresa falir, deixar de existir, tá? Então, vale a pena mesmo o estudo, vale a pena mesmo o contador chegar na empresa e saber lidar com o Simples, tá? Saber, vamos utilizar o Simples na nossa empresa e saber fazer as coisas, tá? Muito importante. Outra coisa, pessoal, são as fraudes que tem, seria interessante comentar com vocês. Como eu mencionei antes, né, muitas empresas grandes criam diversas empresas simples, o que não pode, né? A gente chama de evasão fiscal. Então a gente tem a evasão fiscal, que é esse procedimento irregular, tu coloca laranjas na sociedade, tu faz um monte de coisa ilícita para ter menos tributo, para colocar o Simples. Isso a gente chama de evasão, é uma coisa ilícita. Tu vai criar laranjas, tu vai dissimular coisas que ocorrem, um monte de coisa errada, né? Então, é evasão fiscal. E o planejamento tributário é uma coisa lícita. A gente chama de elisão fiscal, o planejamento tributário. Então, quando o contador chega na empresa, elisão fiscal. Vamos fazer a coisa direito, lucro real vou pagar tanto, lucro presumido tanto e o Simples tanto, tá? Então é isso aí, pessoal. Agora eu passo a palavra para o meu grupo, que eles vão complementar, tá? Muito obrigado. Uma boa apresentação a todo mundo. Bom encerramento de semestre. Semestre que vem eu vou continuar. Eu já consegui autorização aqui para ir todas as provas finais. As outras provas eu vou repor daí. Então, até semestre que vem, tá, pessoal? Boas férias e obrigado.